Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questão aqui no nosso canal, tá bom? Bom, olha só, a gente está aqui diante de uma questão, tá, de trigonometria. A gente está vendo aqui já falando sobre um triângulo e ele diz logo que é retângulo, certo? Quando a gente está diante de um triângulo retângulo, a gente pode usar as relações trigonométricas, certo? Mas existem também as relações métricas. O que diferencia uma da outra? Eu costumo dizer o seguinte, quase sempre, tá? Na maioria das vezes, as relações métricas, elas são utilizadas quando não existe o ângulo na questão, quando você não consegue determinar um ângulo na questão, tá bom? Que relações são essas, né? A mais famosa é o Teorema de Pitágoras, todos vocês já devem conhecer, que é hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, quero chamar a atenção de uma coisa. Apesar de eu estar colocando o mesmo nome aqui, ó, não são os mesmos catetos, tá? São os catetos diferentes, certo? Aqui do mesmo jeito, ó, não é o mesmo cateto. É tipo cateto B, cateto C, né? Geralmente a gente chama os catetos de B e C e a hipotenusa em geral a gente chama de A, tá bom? Outra coisa que ele diz assim, a altura baixada sobre a hipotenusa de um triângulo. Então, eu quero aproveitar e falar sobre a altura. Por quê? Porque às vezes a gente olha para um triângulo, né, e enxerga a altura aqui, ó. Quando não é desse jeito, a gente enxerga a altura aqui, né? Observe que eu fiz um giro nesse triângulo aqui, né? Um giro aqui, ó, e ele ficou em pezinho. Mas aí eu peguei novamente esse triângulo e girei aqui, ó, e ele ficou, tá? A hipotenusa, ó, tá vendo que a hipotenusa é essa parte de rosa aqui, ó. A hipotenusa agora ficou no chão, ó, vamos dizer assim, né? Pronto. E aí, onde é que tá a altura? A altura agora tá aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Isso é a altura. Por isso que ele diz ali, a altura baixada, ó, sobre a hipotenusa. Então é isso aqui. Isso é a altura baixada sobre a hipotenusa. Tudo bem? Pronto. Aqui também, gente, eu quero aproveitar e falar sobre projeção. O que são as projeções? Tá aqui. Então, como eu disse agora há pouco, geralmente a gente chama a hipotenusa de A, os catetos de B e C, tá bom? O que são as projeções? Eu costumo dizer o seguinte, tá vendo esse cateto B aqui? Ele faz uma espécie de sombra aqui, ó, tá? Como se fosse uma sombra, como se você imaginasse o sol aqui, ó. E aí você tem uma sombra aqui embaixo. Essa parte aqui embaixo a gente chama de projeção de B, tá? Da mesma forma, se tivesse aqui um solzinho aqui, né? Então, essa parte de baixo aqui seria a sombra de C. Essa sombra, né, que é a projeção, ela é dividida pela altura aqui, ó, tá vendo? Essa altura divide a hipotenusa em duas partes. Essas partes são chamadas de projeções. Tudo bem? Bom, botei aqui já as informações, algumas das informações, né? Fiz o triângulo, coloquei a altura, que ele está dizendo aqui, ó, que essa altura mede 12. Agora tem outro porém. Ele diz assim, as projeções dos catetos, né? As projeções, ó, essas projeções diferem de 7 centímetros. Bom, mais uma vez aquilo que eu sempre digo, né? Interpretação. Então, eu chamei aqui as projeções de N e M, né? Mas eu não tenho muito essas coisas não, viu, gente? Eu chamo de M, N e saio trocando. Então, o que é que significa isso? Que quando você fizer uma projeção menos a outra, isso vai dar 7. Quando você fizer uma projeção menos a outra, vai dar 7. Então, eu posso isolar uma letra aqui, ó. Então, vai ficar 7 mais N, tá bom? Então, isolei uma letra aqui, vai ficar 7 mais N. Quando eu isolo essa letra, observe que eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, tirar o M, eu posso tirar o M, no lugar do M botar 7 mais N, ó, bota embaixo para ficar melhor, vai ficar 7 mais N. Então, o que é que acontece com isso? Agora a gente tem uma letra aqui que é a mesma letra aqui, então a gente não tem mais duas variáveis, beleza? Pronto, então pensa assim.
Nessa figura, eu estou tendo projeção, que é 7 mais n, a outra projeção, que é n, e eu tenho a altura. Aí eu venho aqui, ó, e penso, qual é dessas 4 regras, dessas 4 fórmulas que tem altura e projeção? Aí você vai ver que aqui, ó, a gente tem altura ao quadrado, projeção vezes projeção. Então eu venho aqui, ó, e faço o quê? Faço isso aqui, ó. Altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então, quem é a altura? 12 ao quadrado é igual. Quem é a projeção? 7 mais n vezes n. Tá vendo? Naturalmente, isso já é uma equação, porque eu já estou vendo aqui o sinal de igualdade, né? Vou fazer uma distributiva aqui, ó. Então, vai ficar 144 igual a 7n mais n ao quadrado. Por que ficou 144? Porque eu resolvi a potência, tá? Vamos inverter, né, a posição desses valores aí. Aí eu gosto de fazer uma inversão total, tá? Que aí quando eu inverto todo mundo, eu não preciso ficar, né, trocando de sinal. Pronto. Vamos trazer o 144 para a esquerda, então vai ficar assim. N ao quadrado mais 7n menos 144 igual a zero. Beleza? Pronto. Essa é a equação do segundo grau, que geralmente vocês fazem por delta e depois Bhaskara, né? Vou fazer diferente, tá? Vou fazer por soma e produto. Mas só que assim, se você não está muito acostumado com essa forma de fazer, o que é que eu vou dizer para você? Se você quiser aí uma ajuda sobre isso, você vai deixar um comentário aí dizendo assim, ó, quero um vídeo, ó, quero entender melhor essa regra de soma e produto, tá bom? E aí eu vou aproveitar também e falar sobre as regras de divisibilidade, beleza? Então o que acontece? Pense em dois números que multiplicados de 144, dois números, aí eu vou fazer uma lista aqui, ó. Por exemplo, menos 72 e 2, tá vendo? Eles dão o quê? Dão menos 144, tudo bem? Agora pense o seguinte, pense em dois números que quando você somar um com o outro dê menos 7, não é 7, tá? Tem que ser menos 7, porque você tem que pegar com o sinal trocado aqui. Então tem que ser menos 7, menos 7. Não tem como esses dois números dar menos 7, tá vendo? Não tem. Então, deixo eles. Aí o que é que eu faço? Vou pensar em outros dois números. O que é que eu fiz? Eu dobrei aqui, ó, o 2, então eu dividi o 72, ficou menos 36, tá vendo? Só que, quando eu multiplico isso, realmente dá menos 144, mas se eu somar um pelo outro, não dá menos 7, então eu eliminei também. Quem é o próximo? Vou pegar o 4, vou multiplicar por 2, então vai ficar 8, então eu divido 36 por 2, vai ficar menos 16. Ó, já está ficando perto, mas só que aqui também, quando eu somo menos 16 com 8, dá o quê? Dá menos 8. Teria que dar menos 7. Então, não é. Aí, eu pego agora, ó, e penso no múltiplo de 3. Tá bom? Então, vai ser menos 48 e 3. Se eu fizer menos 48 vezes 3, também dá 144. Porém, se eu somar eles dois, não dá menos 7. Então, eu elimino. Vou dobrar o 3, vai ficar 6. Vou dividir o 48, vai ficar menos 24. Mas só que quando eu somo, não dá menos 7. Peguei o 3 lá, tripliquei, dá 9. E dividi o 48 por 3, deu menos 16. Pronto, tá aqui. É difícil. Quando você não está habituado, parece ser difícil, tá? Até porque esse número é um pouquinho maior, né? É 144. Mas quando a gente está diante de questões com valores menores aqui, ó, fica mais fácil. E outro detalhe, a gente faz isso quando o A aqui é 1, tá bom? Então, quem são as raízes? Menos 16 e 9, tá bom? Só que na questão, você não pode ter um N negativo. Por quê? Porque você não pode ter um tamanho negativo aqui, correto? Então, quem é seu N? Seu N tem que ser
9. Uma vez que o n é 9, o que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó. Uma vez que o n é 9, então eu chego aqui, ó, e faço n é igual a 9. Aí o que foi que eu tinha feito aqui? M menos n, aqui, ó, m é igual a 7 mais n. Então, m é igual a 7 mais n, m é igual a 15. Vou fazer assim, ó, 7 mais 9, 15 não. M é igual a 16, perdão. Beleza. Se m é 16, então o que é que acontece? Um é 16, o outro é 9. Quanto mede então a hipotenusa? 25. Tudo bem até aqui? Pronto. Mas ele quer o que nessa questão? Vamos lá, rapidinho. Ele quer os lados do triângulo. Ele quer todos os lados. Ele não quer somente a hipotenusa. Aí eu trouxe outra informação para vocês. Triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico, pessoal? É um triângulo em que os seus catetos são números inteiros. Opa, faltou aqui o acento. Tá bom? Então, olha só. Tá vendo que um cateto aqui já é 25? Um cateto já é 25. Certo? Então, os outros números também serão inteiros. Talvez vocês não conheçam, mas eu coloquei aqui 3 triângulos pitagóricos. E vou dar uma dica a vocês. Aprendam somente esse. Por quê? Porque os demais, ó, é só multiplicar por 2, ó, é só multiplicar por 3 e assim sucessivamente, por 4, por 5, por 6. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dobrando, triplicando, quadriplicando o tamanho do triângulo. Toda vez que eu faço isso, eu estou diante de um triângulo pitagórico a partir desse primeiro aqui, ó, a partir desse primeiro. Como a minha hipotenusa, ó, mede 25, ó, significa o quê? Que é 5 vezes o valor dessa hipotenusa aqui. Então, eu vou pegar os outros catetos e multiplicar por 5 também. Então, se eu multiplicar 4 por 5, vai dar 20. 3 por 5 vai dar 15. Então, aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 15. Bom, o que é que falta? Vamos verificar se tem essa alternativa. 25, 20 e 15. Tá aqui, vamos ver? Tá aqui. Gabarito, letra C. Bom, gente, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, dá um like, tá bom? Divulga o nosso canal, compartilha, tá bom? E até a próxima resolução.